Por que o TikTok? Um produto chinês de vídeos curtos não existe na China? Na China existe uma versão do TikTok chamada Douyin, mas lá tem um limite de uso. O tempo de uso do aplicativo para usuários abaixo de 14 anos de idade é de 40 minutos diários. Além desse limite de tempo para uso, o aplicativo só funciona das 6 da manhã até as 22 horas. A medida da China é estratégica, pois eles não querem seus jovens e nem seu povo viciado no aplicativo, e muito menos em dancinhas indecentes que levantam o pau de velhos. E nesse ponto, a China está certa. A rede social tem mais de 1 bilhão de usuários ao redor do mundo. Só em nossa terra Tupiniquim, são mais de 82 milhões de usuários. E o lucro da chinesa ByteDance, dona do TikTok, não para de crescer. O poderoso algoritmo do TikTok é muito bom em escolher conteúdos do seu interesse, e isso te leva a um buraco sem fundo. Quando você perceber, já gastou dezenas de minutos na rolagem do feed. E o que é pior, vendo coisas inúteis que não somam nada na sua vida. Isso cria um vício, que já foi comprovado por estudos científicos, pois os vídeos curtos ativam neurotransmissores que liberam a dopamina no cérebro e fortalecem uma espécie de sistema de recompensas. A sensação de prazer imediata é satisfatória, mas causa problemas de concentração e ansiedade a longo prazo. É por isso que cada vez mais, essa nova geração quer as coisas mais rápidas e não querem dar tempo ao processo das coisas. Querem tudo para o agora. Você já reparou que tem se tornado um martírio ler 25 páginas de um livro? Mas não é um martírio ficar 3 horas vendo vídeos curtos. Você lembra que o governo chinês protege seus jovens do uso excessivo das telas? Pois bem, no Ocidente eles querem o contrário. Mas por quê? É simples. Para capturar dados e propagar mais alienação a nós, mortais do Ocidente. O TikTok é alvo de várias investigações sobre o envio de dados dos usuários para o governo chinês. Então seria um mundo perfeito para a China ter o Ocidente alienado, sendo que o próprio povo chinês não é refém desta alienação. Mas tem mais. O TikTok é usado para espionar usuários. É por isso que governos têm colocado sanções ao uso do TikTok. Mas o problema real com o TikTok é muito mais profundo. É óbvio que outras empresas também coletam dados em circunstâncias suspeitas. Empresas como Facebook e Google construíram seus modelos de negócios em torno da venda de dados e da criação de perfis pessoais. Então você me pergunta, o que torna o TikTok diferente e por que você deveria ser ainda mais cauteloso ao usá-lo? Bem, a quantidade de informações e dados do usuário coletados pelo TikTok é muito maior do que em outras redes sociais. Engenheiros de software que tentaram fazer engenharia reversa no aplicativo declararam que o TikTok tenta dificultar ao máximo para seus usuários descobrirem quais dados o aplicativo coleta de seus dispositivos. Os dados coletados pelo TikTok incluem dados de hardware, tipo de CPU, ID de hardware, espaço em disco, uso de memória, dados sobre outros aplicativos que você instalou, incluindo os excluídos, informações relacionadas à rede, endereços IP e MAC do dispositivo e do roteador, ponto de acesso do Wi-Fi, se o dispositivo está ou não enraizado, pings regulares de GPS. Alguns usuários também descreveram outro problema: o envio não autorizado de dados de seus dispositivos. Eles descobriram que o TikTok estava enviando dados biométricos de seus vídeos para servidores chineses, mesmo antes de eles terem compartilhado ou salvo o vídeo. Esses dados também incluem seu rosto. Uma geração mais emburrecida que não sabe pensar por si só, que quer tudo o mais rápido possível, sem capacidade de se autoanalisar. Dados sobre o povo do Ocidente sendo enviado ao governo chinês. Olha só. Usar o TikTok diminuirá sua capacidade de atenção. Como você assiste aos vídeos muito rápido, vai ser mais difícil ouvir uma palestra de 50 minutos em sala de aula, ou sentar-se em uma sala de espera para uma consulta médica. Existem outros aplicativos, como o YouTube, que oferecem vídeos mais longos que geralmente são mais informativos do que os vídeos do TikTok. Os vídeos do TikTok têm, em média, 21 a 34 segundos de duração, e isso não é suficiente para transmitir uma mensagem importante ou algo educacional. Os usuários do TikTok também estão publicando uma espécie de pornô mais disfarçado, com mulheres seminuas, danças sensuais, uma perfeita arapuca para idiotas, e isso acaba influenciando outras pessoas a fazerem o mesmo.
principalmente os jovens. O TikTok foi feito para viciar e para prender tua atenção em coisas inúteis. Agora pense comigo, se no país de criação do TikTok, o próprio governo local controla o uso do aplicativo, principalmente nos jovens, é porque tem algo perigoso nesse aplicativo. E esse perigo vai além de teorias conspiratórias. Você não pode ser guiado por essas coisas que só querem te idiotizar e alienar você. Aguardo você no próximo vídeo.